bem. Podemos então começar a live? Sim. Ora, muito bem. Então, bem-vindos a todos, boa noite a todos os que nos acompanham hoje nesta live no Instagram. Eu sou o Helder Rodrigues, faço parte da equipa Rodrigues Consultores, associado KDB Somos, e comigo temos o Tomé Teixeira, peço desculpa, o João Fonseca e o Pedro Lafaia, que somos todos profissionais comprometidos com as boas práticas no mercado imobiliário. Hoje vamos discutir um tema fundamental na atividade imobiliária, que é a real importância do consultor imobiliário. Qual o objetivo da live? O nosso objetivo é esclarecer como um consultor imobiliário pode ser o maior aliado, seja para um comprador, um proprietário ou até mesmo alguém interessado simplesmente em investir no mercado imobiliário. Para começar, gostaria de fazer a apresentação de cada participante e a pedir ao Tomé Teixeira que se apresentasse. Tomé? Muito bem. Então, obrigado pelo que nos estão a ouvir e a ver, e obrigado aos colegas que aqui estão. O meu nome é Tomé, eu faço parte da Carla Teixeira. Trabalhamos numa imobiliária que fica no Parque das Nações, e cheguei aqui ao mercado imobiliário um pouco por arrasto, mas com o comprometimento de sermos melhores profissionais e entregar um valor superior ou de qualidade a todos os proprietários e os compradores. Sou pai e sou casado, portanto, acho que é tudo para já. Obrigado, Tomé Teixeira. João Carvalho, queres fazer a tua apresentação? Sim, obrigado pelo convite, obrigado aqui a todos os colegas que tomamos aqui esta iniciativa. Eu estou no mercado imobiliário há 9 meses, tenho já alguma noção daquilo que eu quero, ou seja, quando eu entrei já tinha alguma noção daquilo que me esperava aqui como consultor imobiliário. Entretanto, e como nós, conforme o nosso grupo tem aqui algum conhecimento e partilhamos esse mesmo conhecimento, estou sempre em crescimento, estou sempre a tentar aprender para ser diferente e também para proporcionar algo diferente com quem eu trabalho. E de momento é só, depois vamos alongar aqui mais um bocadinho. Sim, senhor. Obrigadíssimo, João Carvalho. Pedro, é a tua vez. Sou, né? Pedro Lafaia. Ok. É sempre o último, mas o primeiro, como costumo dizer, não estou a brincar. Obrigado pelo convite a todos. O meu nome é Pedro Lafaia, quem não me conhece vai-me ficar a conhecer brevemente nos próximos vídeos. Estou nisto há um ano, como consultor imobiliário, faço parte da Decisão e Soluções 360 do Parque das Nações, e para não nos alongarmos mais, vamos começar a nossa live, que cada um com a sua experiência, com a sua maneira de ser. Acho que temos sempre para acrescentar a cada cliente, é um cliente novo, por isso começa o João assim. Tá, Pedro, obrigadíssimo pela tua apresentação. Tal como disse no início, o objetivo é esclarecer como o papel do consultor é importante, e então vamos ver o papel do consultor no processo de compra e venda e os desafios que surgem no dia-a-dia de um consultor imobiliário. Nós sabemos que há muitas variantes, poderíamos começar por uma variante que é a da flutuação do mercado. Nós sabemos que isto é um desafio grande para o consultor, porque o mercado imobiliário é bem conhecido pelas flutuações que tem e causa uma certa incerteza quanto ao melhor momento para aconselharmos tanto o proprietário a vender quanto o comprador a comprar. Nós sabemos qual o papel do consultor imobiliário e eu gostaria de convidar um dos colegas a falar sobre este tema. Pedro, queres tu falar? Ou... Sim, eu posso começar.
Queres que eu fale dos compradores ou dos vendedores em relação à flutuação do mercado? Não, podes falar a questão dos compradores. Ok. O comprador muitas vezes tem incerteza se é o momento de eu comprar, se não é o momento, vão baixar, não vão. Sim, então quem me conhece, eu trabalho bastante clientes compradores e gosto muito. Cada cliente tem o seu desafio, a sua ideia, não são todos iguais e daí ser o meu fascínio trabalhar clientes compradores. A flutuação vai sempre existir. Seja agora, se foi o ano passado, foi há 2 anos, foi há 10 anos, vai sempre existir a flutuação. O momento certo não sei o que decido para o cliente, é sempre o cliente que me diz que agora é o momento certo. A nível de valor, seja a nível das características que ele procura para um imóvel, eu acho que a flutuação não podemos ver só a níveis de valores. A vida do cliente muda, pode ter que, imagina que o cliente agora vai ter um novo trabalho fora da zona de onde vive e tem que mudar a sua vida toda para esse sítio. Vai ser uma necessidade dele, então a gente tem que fazer a necessidade dele, da flutuação serve para isso, não só a nível monetário. Então acho que é por aí que a gente tem que acompanhar o cliente na parte das necessidades deles e não as nossas, como temos que ir por aí. Claro. Acho que fundamental tinha que ser isso, é a flutuação. Para mim pode ser, eu aconselho sempre o cliente dentro das suas possibilidades, como eu costumo dizer. Ele só pode ir até aos 150, eu só pesquiso até 150, porque não iludo o cliente. E então a flutuação é isso, não pode ser só monetária. A flutuação pode ser, ele agora tem um T1, a família cresceu, vai precisar de um T2. Mas pode ter que mudar de zona. E então a flutuação vai partir também para um apartamento maior e não, o investimento pode não ser muito maior porque ele venderá o dele. Então vai oscilar ali os preços. Tá, obrigado, Pedro. Alguém quer acrescentar alguma coisa ao que o Pedro disse ou dizer algo de novo? Sim, a flutuação tem sempre, é sempre inerente, como o Pedro diz, vai sempre acontecer. Não há um específico que nós possamos dizer ao próprio cliente que este é o momento exato, que a partir daqui vai acontecer qualquer coisa diferente, porque nós não conseguimos fazer futurologia, temos dados e conseguimos analisar e conseguimos perceber. Agora, como o Pedro diz e muito bem, faz todo sentido perceber aquele momento do cliente, o que é que lhe aconteceu na vida, para ele ter que tomar a decisão ou de comprar nesta data, ser agora a altura de comprar, ou, se é o caso do cliente vendedor, o porquê de ter que vender neste momento. Portanto, alguma necessidade surgiu. E aí cabe-nos a nós tentar perceber qual é que foi a necessidade que surgiu, o que é que nós podemos ser uma mais-valia e podermos ajudar neste processo. Portanto, flutuações muito bem. Acontecer. Nós, na nossa vida do dia-a-dia, deparamos-nos com outras situações que é a necessidade de ajudar o proprietário a decidir o valor que quer colocar o imóvel em venda. E saber qual o valor correto que o imóvel deve entrar no mercado. E isso ajuda tanto seja o comprador, como ajudará também o próprio proprietário para que não tenha o imóvel em venda. Eu gostaria que o Tomé falasse sobre essa situação, o valor das propriedades. Como é que nós lá chegamos? Qual a mais-valia do consultor? Nós temos uma noção um pouco mais exata, para não dizer muito mais exata do que o próprio proprietário. Uma vez que temos experiência do mercado, estamos todos os dias juntos com os imóveis e normalmente o proprietário segue-se pelo que o vizinho, colocou no mercado. Mas aquilo que ele colocou no mercado muitas vezes não é aquele que é realmente escriturado. A escritura acontece se calhar por valores diferentes, muitas vezes, outras vezes nem por isso, mas nós podemos ser uma grande mais-valia na ajuda a encontrar o preço ideal para o vendedor, neste caso.
que quer rapidamente resolver um problema, porque se quer vender é porque lhe surgiu algum problema e quer ver se livra desse problema. Isto para dizer que se o comprador, neste caso se o vendedor, pedir um valor muito alto, o imóvel vai ficar muito tempo no mercado e vai começar a perder mercado e vai aquilo que nós chamamos na gíria queimar o próprio imóvel. Se pede um valor muito baixo, está a deixar dinheiro em cima da mesa. Portanto, aqui a importância de um consultor consegue mais rapidamente, com as técnicas, com as estratégias que tem, com as ferramentas que tem, Sim. mais rapidamente aferir o valor correto para colocar o imóvel no mercado. Sim, senhor, muito bem. Obrigado. Alguém, João, queres acrescentar alguma coisa? O João caiu, As acho. ferramentas que nós temos. Ai, caiu. Pedro, queres acrescentar Eu posso algo? acrescentar só mais uma ou duas coisas em relação ao que tu me disse, que é uma das coisas que eu pergunto aos proprietários quando eles me contactam que querem vender o imóvel é como é aquele valor. A primeira coisa que pergunto é porquê este valor e não mais alto ou mais baixo? Para eu perceber o ponto de situação deles. Porque lá está o que tu me disse, vai ao encontro de o meu vendeu por esse valor, eu também quero. A questão está, mas o seu vizinho se calhar tem umas coisas que a sua não tem, ou a sua tem umas coisas de mais-valia que a dele não tem. E a sua até pode valer mais ou valer menos. E daí nós temos que ter essa formação também para, e daí a relevância da formação é importante, até para todos os consultores deviam ter. A formação vai-nos ajudar nesse ponto, que é saber avaliar um imóvel, saber o que é que está na envolvência, porque isso tudo vai mexer com o valor do imóvel. Então, aí o consultor ajuda a 100% ao vendedor ou ao comprador a saber se aquele imóvel que o comprador quer comprar de 150 mil, vou dar um exemplo, vale os 150 mil. Ou se é um mau negócio ou um bom negócio, ou seja, para um vendedor e para um comprador. Claro, nós estamos preparados porque temos ferramentas que nos ajudam nisso, temos os nossos próprios, as vendas que nós fazemos na nossa rede, nas outras redes, temos outras formas de saber o preço efetivamente que o produto ficou no mercado, é que foi transacionado, não é? Porque o proprietário, normalmente, qual é a ideia que tem? É verdade, como vocês disseram, o meu vizinho vendeu por valor X, sim. Diz. Aceita aí o pedido do João, que ele já está novamente, já não está novamente online. Por favor. Então, Tens aí um pedido. Desculpa interromper-te aí o raciocínio, cobrares o raciocínio. Não estou a ver. Vou-lhe pedir para ele enviar novamente. É. Ok, ele já vai enviar. Tudo bem. Ok. Já foi. Mas conforme eu estava já. Sim. Ok, ótimo. Ok. Já, João, estás-me a ouvir? João? Não sei se ele consegue entrar. Pois, ele diz aqui que já pediu, já enviou o pedido, mas eu não consigo. Ok.
Mas o João continua. Não. Ok. Deixa-me dizer para ele enviar o pedido. Ok, ele está aqui, mas não está connosco. Ou melhor, está-nos só a ouvir. Está-nos só a ouvir. Pois. Ele vai enviar, Então, o que é que eu posso aqui fazer? Ele vai-te enviar um pedido. E agora vê lá se existe aí algum pedido para entrar, para ingressar. Eu não vejo. Deixa-me ver. Não. Então, clica tu, por favor, Helder, aí na setinha e envia-lhe tu o pedido. Aí no canto, no canto inferior direito. Tá. Enviar, sim. E agora procura o João Fonseca e envia-lhe o pedido. Não, já enviei. João, enviar. Foi. Porque é que não consigo... O João não, caiu e agora como é que eu faço para... Não. Aguardem só um bocadinho. Mas se quiseres, pode dar este tema e depois já perguntamos outros ao João, assim que ele entrar. Sim. A questão que eu estava a dizer, efetivamente, é que o nosso papel é importante porque nós temos as ferramentas todas que nos ajudam a determinar com mais correção o valor de uma propriedade e assim podermos ajudar melhor o proprietário e o comprador, não é? Podemos aconselhar melhor o comprador até quando pretende apresentar uma proposta, não é? João, Obrigado. estás-me a ouvir agora? A minha internet está sempre a cair. Acho que desta vez já consegui solucionar. Pronto. Então, Dá, muito bem. Eu estava aqui a ouvir. Aqui a falar... estavas a ouvir. Estava. Pronto, então se ouviste muito bem, poderemos passar a outro ponto que também é importante no papel do consultor imobiliário, que são os processos burocráticos e legais. Nós sabemos que o proprietário, muitas vezes, ele põe a casa à venda, mas até lhe falta alguma documentação, não tem um total conhecimento daquilo que é necessário, não é? E nós temos o nosso departamento jurídico, normalmente, nas imobiliárias, que nos ajudam nisso. João, queres falar um bocadinho sobre esse assunto? Sobre a experiência que tens na Remax? Então, na minha agência, é algo que eu tenho um total apoio. Desde o momento que eu tenho os documentos, passa ao meu departamento e é feita uma análise se os documentos são realmente verdadeiros, se os proprietários são realmente os verdadeiros, porque já apanhamos situações de casas à venda em que o proprietário não tinha conhecimento, mas foram familiares que colocaram a casa à venda. Portanto, é sempre um motivo de alerta estas situações e qualquer proprietário, qualquer comprador tem que ter sempre uma segurança e por aí o nosso papel ainda mais fundamental e mais necessário porque nós garantimos que quer a venda, quer a compra são com as regras
e toda a regulamentação nós obedecemos e isso dá um cuidado especial, dá um conforto a quem está a comprar ou quem está a vender. E penso que será geral aqui, nós os 4, conseguimos dar essas garantias, quer ao comprador, quer ao vendedor, e cada vez mais é essencial, porque ainda há pouco tempo saiu uma notícia, uma nova regulamentação que vai existir agora, precisamente para ajudar também aqui o mercado e acabar com algumas situações menos ilícitas, digamos assim, e acho que todos nós estamos aqui para melhorar o mercado, portanto é fundamental haver esta segurança em toda a documentação e em todo o processo. Claro que sim. Revela claramente a nossa importância, até porque, por vezes, há situações de registro nas conservatórias que o proprietário pode não ter conhecimento, e está lá o registro, põe o imóvel à venda e quando chega à altura para fazer a escritura vê que não pode. Às vezes uma pequeníssima dívida ao fisco faz com que não consiga fazer o pagamento do IMT, por exemplo, e é bom que as nossas empresas, o nosso departamento jurídico, normalmente e com certeza, terá todo o cuidado para ver estas situações, o que ajuda bastante tanto o comprador, porque lhe dá confiança plena na compra, como ajuda o proprietário, porque sabe que está a vender um imóvel que está totalmente legal em todos os seus aspectos. Precisamente. Poderemos, por exemplo, falando de outras situações, para nós, para o consultor imobiliário, o desafio que é encontrar o imóvel que o comprador pretende. Por vezes, nós temos imóveis que temos do conhecimento que ele está no mercado, ou que vai entrar no mercado através da prospecção que nós fazemos. Sabemos que há um proprietário que até não quer entregar o imóvel a uma imobiliária por razões diversas, mas nós, se tivermos conhecimento que esse imóvel está no mercado, quando nos aparece um comprador, nós lembramos-nos desse imóvel. Não sei se, Pedro, queres falar um bocadinho sobre isto? Tu gostas muito do comprador, sabes com certeza destas situações. Fala lá um bocadinho. Mas em relação ao processo em si, não, imagina de como que há um defender cliente o comprador que quer um na escritura? Não. O comprador quer um imóvel e que tu sabes que esse imóvel existe, porque no teu processo de prospecção falaste com alguém que te disse que poderia vir a vender o imóvel ou que até tem o imóvel em venda, mas não entrega imobiliárias, não quer exclusivos, quero eu vender por mim próprio. Mas tu tens o cliente comprador que quer um imóvel e tu dizes o imóvel para este comprador é aquele que está naquele proprietário. E queres falar um bocadinho sobre esse papel? Já me aconteceu algumas vezes esse processo de eu ter o comprador e o comprador querer o imóvel que o proprietário não quer dar às imobiliárias e está no seu direito, como costumamos dizer, cada um é livre de escolher a sua maneira de vender. Eu só tenho que fazer entender o comprador do que se passa e ao vendedor o que se passa. O vendedor precisa de vender por aquele valor e o comprador quer comprar aquele valor, mas eu é que, como eu costumo dizer, então eu tenho que fazer com que o vendedor perceba que eu sou a mais-valia para ele vender o imóvel. Porque eu já tenho um comprador qualificado em que a gente chega, ele gosta daquilo, que ele também pode chegar lá e depois não gostar, porque as fotos enganam e os vídeos também enganam muito, e a pessoa tem que sentir quando entra em casa é que tem que fazer o clique, como eu costumo dizer. Mas o vendedor tem confiança que eu tenho que lhe transmitir essa confiança, que vou ajudar não só a trazer compradores, porque muitos também de nós consultores, estou a abrir um aspas, eu não faço isso, mas muitas vezes diz que a gente tem clientes e às vezes não temos nada, e daí a nossa fama também vir por esses caminhos de ninguém quer trabalhar com consultores, porque muitos dizem que têm, não temos nada, e acho que isso é uma política errada. A gente só deve ligar à pessoa que temos mesmo o cliente, porque senão estamos a enganar-nos a nós, ao vendedor, e o próximo cliente que lá for fazer esse trabalho vai ficar queimado, como eu costumo dizer, e
por vezes ele não quer, porquê? Que é para pagar as comissões. Mas aí é o meu trabalho de dar a minha mais-valia de eu vou-lhe ajudar neste processo, você pode estar descansado que eu vou tratar da documentação toda, o comprador tem a documentação toda legal, não tem que se preocupar com as burocracias todas, temos o nosso departamento que ajuda até à escritura, porque na escritura problemas, como já tive. Eu sentei-me na escritura e às vezes não dá para fazer naquele dia. Temos que arranjar outra solução porque impostos não foram pagos ou houve uma finanças que caiu nesse dia e quando foi pagado já não dá para pagar porque as finanças emitiram um alerta que essa pessoa tem uma dívida, não se pode vender enquanto não tiver dívidas, a dívida líquida, e daí a mais-valia do consultor está no processo, o consultor tem mecanismos que se consiga encaminhar o processo. Não se deu nesta solução, a gente vai arranjar uma solução para ser amanhã ou para ser depois, mas nós temos os processos para avançar e ajudar o vendedor. Deixa-me só acrescentar que, nesse caso, até para fazeres um bom trabalho com ambos, consegues passar a comissão, que lá está, que é o serviço que tu estás a prestar, para o comprador. E desta forma dás um apoio total e não será o vendedor a ter que pagar essa comissão, o que também vai facilitar o mercado. E depois tu consegues, mediante ele não te pagar a comissão, e estás a fazer um serviço para o comprador, consegues fazer ali uma negociação e às vezes até baixar o preço. Isso acontece muitas vezes. Sim. O papel do agente imobiliário ajuda efetivamente muitas vezes a desbloquear uma situação de negócio. E é importante, porque o proprietário não tem muito à vontade para saber junto do comprador alguma proposta que lhe queira fazer ou que não queira fazer. E esse papel cabe-nos a nós, servir exatamente de intermediação entre um e outro, aproximar as partes dos valores. Tomé, queres tu falar um bocadinho também sobre essa questão da negociação? Esta situação da documentação, sobretudo havendo a intermediação imobiliária, é um descanso para quem compra e acaba por ser um descanso também para quem vende. Portanto, que nós podemos ajudar para quem compra, porque está plena consciência que não há ali problema nenhum quando se trata na escritura, e também para quem vende, porque as coisas vão ser tratadas e quando vai acontecer a escritura as coisas também estão realmente resolvidas. Isso, os departamentos jurídicos servem mesmo para isso e é uma mais-valia do serviço e da consultoria imobiliária que temos para oferecer a ambos os clientes, a ambas as partes. É uma tranquilidade para todos. Há um outro fator também que é importante, que é a questão do financiamento. Nossas empresas também têm um departamento próprio que trata de financiamento e que muitas vezes como é que o proprietário vai perguntar ao cliente, ao comprador, se ele vai recorrer a crédito, se não vai recorrer. Não lhe compete a ele fazer essa pergunta, até porque ele nem tem à vontade para o fazer e nem conhece sequer o funcionamento da questão dos financiamentos. Por isso nós temos os nossos departamentos de crédito que tratam disso. O Tomé quer falar um bocadinho sobre essa questão? Mais uma vez. Eu digo, a experiência que tu tens em ajudar um comprador a resolver uma situação que está por vezes difícil e que nós, com nossos departamentos e com a experiência que temos, damos uma ajuda bastante grande. Certo, exatamente. Com o serviço que temos de intermediação de crédito, conseguimos mais rapidamente encaminhar o cliente para esse departamento. Alguém vai acompanhá-lo, ele tem clareza e sabe perfeitamente quais são os próximos passos que vão acontecer. Isso permite-lhe a ele também, ao comprador, ter muito mais tranquilidade ao longo deste processo, mais clareza, mais nitidez, consegue prever o que é que vai acontecer, porque tem sempre alguém ao seu lado e que pode acompanhá-lo neste processo. Portanto, desde a entrega da documentação até a aprovação para se concretizar o negócio. E a questão de
os nossos departamentos de crédito escolhem uma série recorrem os bancos a encontrar a melhor solução para o cliente comprador, aquela onde ele fica mais favorecido. E isto também é importante, o papel do agente imobiliário. Negociação. E eu ia pegar nesse ponto que é quando um quer algum tipo de crédito, ele por norma vai sozinho ao banco. E quando pede uma proposta, ele está a pedir uma proposta, uma única proposta, e o banco, lá está, nós sabemos que tem imensas pessoas e o negócio deles é fazer o melhor negócio para eles e nunca para o cliente deles. E nós, o que é que fazemos? Nós, como temos muitas propostas diariamente, nós vamos junto do banco e não somos apenas um cliente. Nós representamos 100, 200, 300, 500, se calhar num dia. Portanto, obrigatoriamente o banco tem que fazer uma condição melhor do que faz um cliente quando ele vai lá sozinho. E nós estamos a prestar um serviço ao nosso cliente que é, além de toda a confiança, de todos os processos, de toda a burocracia, ainda lhe vamos conseguir uma taxa melhor, umas condições melhores, para ele conseguir o melhor negócio para ele. Portanto, é mais um ponto que nós temos de conseguir aqui chegar à casa ideal pelo preço ideal. E todos os fatores contribuem para isso. Eu posso só acrescentar uma coisa, duas coisas. Eu, como acompanho compradores, eu não escolho nenhuma casa com nenhum cliente, ou não mostro nenhuma casa enquanto não tiver o crédito assegurado ou ele me disser que é um pronto pagamento. Esse é o primeiro ponto que eu assumo. Enquanto não tivermos isto tratado, porque imaginamos que eu mostro-lhe uma casa de X valor e o banco não lhe vai emprestar este valor. Então, estou-lhe a iludir com algo que ele não vai conseguir. E as próximas casas que eu for mostrar já não vou conseguir acompanhar porque ele ficou iludido com aquela lá atrás. E então, o que eu faço é, nós temos o nosso departamento e eu também trabalho em intermediação de crédito, porque faço as duas funções, e então primeiro reunimos a documentação, junto dos bancos todos, vemos as melhores condições, temos a vantagem de pôr o seguro de vida fora, que o cliente ainda vai poupar mais. Depois de ter tudo tratado, a gente vai fazer a pesquisa dos imóveis. Fazendo a pesquisa do imóvel e o cliente gostando do imóvel, temos uma vantagem, que já temos o cliente a crédito aprovado. Quando formos fazer a proposta, já temos a proposta certa, do que ainda vamos, o cliente ainda vai pesquisar, vai ver o crédito, e quando se fizer a proposta, temos uma proposta mais segura. Quer dizer, o cliente tem o crédito aprovado, precisa de 30 dias, e é muito maior. Ou 60 dias. É muito mais fácil fazer a proposta com o crédito aprovado com pronto de pagamento, e o proprietário sempre. Tem muito mais segurança, porque com a qualificação, claro, e a qualificação que nós fazemos aos clientes compradores faz com que não andemos a passear o cliente comprador, nem andamos a entrar pela casa dentro de um proprietário quando não temos a certeza se o cliente vai comprar aquele imóvel. E o proprietário, quando quer vender por ele próprio, não faz essa qualificação. Ele recebe o telefonema do cliente e abre-lhe a porta. É uma questão também de segurança, não é? Também podemos ver o nosso papel importante na segurança do proprietário, que é não abrir a porta a qualquer pessoa. Com um consultor tem a segurança de que o cliente está qualificado e é uma pessoa efetivamente interessada. João, dá-me a ideia que queres falar alguma coisa sobre isto. Sim. A segurança do proprietário. Eu ia tocar precisamente nesse ponto, porque eu acho que é fundamental, e eu só entro na casa de um proprietário, quer seja uma angariação minha, quer seja de um colega, com uma ficha de identificação. Portanto, eu tenho sempre os dados do cliente que foi ver aquela casa, e acho que isto aqui é ouro para qualquer proprietário, porque tem uma segurança, apesar de o cliente pode estar bem qualificado ou menos bem qualificado, e ele sabe quem é que entrou lá em casa. Sabemos perfeitamente que há muitas coisas a acontecerem e, efetivamente, se a polícia, vamos imaginar aqui um cenário, o pior cenário possível, a um assalto, a alguma situação,
àquela casa, a polícia vai pedir, e nós temos essa documentação de quem é que foi ver aquela casa. E parece que não, isto é uma segurança tremenda que qualquer cliente pode ter com um consultor imobiliário. Claro. Isso entronca noutra coisa, que é o feedback que nós damos ao proprietário quando temos a ficha do cliente comprador. É uma série de ações que nós desenvolvemos junto do proprietário, até para ele ficar a perceber a valia real do imóvel. Ele também vai vendo se o imóvel, quando foi angariado, foi um bocadinho acima do preço ou não. Ele vai se apercebendo através desse nosso serviço, que é bastante importante, não é? É o feedback que nós damos. Tu queres dizer alguma coisa? Basicamente, desculpa interromper. Basicamente, só para concluir isso, o proprietário fica com dados, fica consciente, fica com elementos suficientes para tomar uma decisão, porque todas as ferramentas que nós falámos atrás, por muito que nós queiramos e termos uma visão um pouco mais clara do que os próprios proprietários, acabamos, isto não é uma ciência exata, não é? Portanto, isso tem sempre a ver com a lei da procura e da oferta. Quando existe muita procura e pouca oferta, os preços tendem a subir, e precisamente o contrário, quando existe muita oferta, existe pouca procura. Mas com esses elementos que estamos aqui a falar e com esses relatórios, é muito mais simples o proprietário tomar decisões de ajustar ou não o valor mediante elementos e dados recolhidos ao longo deste processo. Desculpa só interromper, ter interrompido, Helder. Não interrompeste. Começaste a falar no tempo certo. Não, mas há assim mais alguma coisa que algum de nós queira falar? Algo que tenha ficado assim de fora e que achemos importante? Eu tenho uma coisa a acrescentar. Eu tenho uma coisa a acrescentar, que é: qualquer cliente tem a sua vida, ou seja, eles trabalham, eles têm vida social, têm filhos, têm aquilo que eles tiverem naquele momento. E ao vender uma casa, parece que não, mas ainda tem aqui alguns passos a seguir, ainda há alguma disponibilidade a nível de tempo, ainda há algum tipo de organização que nós temos que ter. Portanto, se um cliente está a pensar em vender a sua casa, não tem um conhecimento, apesar de ter ferramentas que hoje facilmente se coloca à venda, se calhar não da melhor forma, mas ele não vai ter a disponibilidade que nós temos de tempo, de organização, de filtrar o cliente, de dar aqui um devido acompanhamento. É a mesma coisa que nós estarmos a fazer a nossa função e tentarmos ter um trabalho paralelo. O nosso foco vai estar dividido. Logo, nós não vamos ser bons nem numa situação, nem noutra situação. E é isso que também tem que ficar aqui um bocado mais perceptível da nossa função, que é: nós estamos aqui focados para ajudar o nosso cliente. É o nosso trabalho. Nós não temos outro trabalho, o cliente tem o seu trabalho e este é o nosso trabalho. Portanto, da mesma forma que ele quer ser profissional e quer, ao final do mês, ser reconhecido, quer em termos de ordenado, quer em termos de reconhecimento, de subir na posição, nós também, ao final do mês, e se calhar nem tanto, queremos resolver a situação dele, que é vender a casa pelo melhor valor naquele momento. Acho que isto aqui tem que ficar perceptível, qual é que é a nossa função, e nós somos bons numa determinada função e o cliente é bom no seu trabalho, na sua vida, no seu tempo, nem tem que ter qualquer chatice, por isso é que nós escolhemos esta profissão. Sim, até porque nós damos conselhos também ao proprietário de como deve apresentar a casa quando vai quando vamos com um comprador a fazer a visita à casa, não é? Há uma série de informações que nós damos e que são bastante úteis. Que, por vezes o proprietário pensa que não é importante, mas é muito importante. Uma série de ações que ele deve desenvolver para que torne a casa mais atrativa e despersonalizá-la um pouco. Porque, por vezes,
o proprietário pensa que nós estamos a achar a casa dele que não é bonita, que não está apresentável, não tem nada a ver com isso. Tem o despersonalizar a casa, que é para o comprador se sentir confortável lá dentro e começar a perceber, a sentir-se ali a viver naquele local. Se tem muita coisa do proprietário, ele não se sente confortável com aquilo. E nós, às vezes, também temos que lembrar esta situação aos proprietários. Compete-nos a nós fazer esse serviço. João, queres dizer alguma coisa? Eu indico muito para ti, porque é a pessoa que eu estou aqui a ver mais, no meu caso, mas vejo-te a acenar com a cabeça e não sei se tens assim alguma situação. Sim. Eu estou a pôr ao João, mas o Tomé queria acrescentar algo. Eu dou aqui a palavra ao Tomé para acrescentar. Às vezes a casa está tão personalizada, só para terminar isso, está tão personalizada que o próprio proprietário está lá. Portanto, se não tiver intervenção imobiliária, lá está esta situação, se caso não tenha intervenção imobiliária, o cliente comprador vai se encontrar com o cliente vendedor. Portanto, tanto um como o outro, ele fica sempre um clima não tão favorável. E o comprador tem mais dificuldade em se ver naquela casa com a situação do proprietário lá. Isto é só mesmo situação de despersonalizar. Acontece então até o facto de estar tão personalizada que está lá o próprio proprietário da casa. E por vezes não dá espaço, que é algo que quando nós fazemos o acompanhamento, damos o devido espaço ao cliente de ir a qualquer divisão, de se sentir à vontade, de ver aquilo que realmente ele necessita de ver. E com o proprietário em casa, isso não acontece. Porque ele não vai dar esse espaço, porque é o espaço dele, não é? Ainda é dele. E depois toda a dúvida que exista, toda a situação que o cliente comprador possa colocar na casa, o cliente que ainda tem a casa nunca vai aceitar aquilo de bom grado e pode gerar ali um clima de insatisfação. Por isso, não deve estar e não deve ser ele a negociar algo que ele não se consegue desprender. Sim, senhor. Essa opinião no sentido de... Sim, eu só vou acrescentar duas coisas. Ou uma. Uma é, não aconselho a ninguém a ter o vendedor do seu imóvel. Porque se alguém falar mal do seu imóvel, ele mete logo uns travões, porque a casa é dele, para todos os efeitos ainda, como os João Tomé dizem. Então, falar a alguém que não gosta desta cor da parede, ou destas portas, ou destas prateleiras, está a ofender o proprietário. Então, eu aconselho a toda a gente a que o proprietário não esteja lá. E se a casa for minha, eu tenho métodos de que também personalizar a casa, no sentido que a casa esteja mais arejada, meto um cheirinho próprio, que é o meu cheiro que eu costumo andar. Cada consultor devia ter o seu toque, como eu costumo dizer. E quando eu acompanho os clientes compradores, eu como não posso dar esse toque, no meu toque a cada imóvel, eu faço o toque com o cliente, no sentido de deixo o colega falar do imóvel e depois eu peço ao colega, se me dá licença, eu agora deixo-me apresentar o seu imóvel ao meu cliente. Porque a minha maneira do João, não é a do Helder. E como eu já conheço o comprador, eu sei quais são os pontos que ele vai gostar mais e menos. Então eu faço logo com que ele se imagine dentro da casa, com esses pontos a favorecer e a desfavorecer a casa. E dou sempre a minha opinião. Se a casa tiver as janelas danificadas, eu sou o primeiro a dizer que as janelas estão danificadas. Se a cozinha precisar de uma manutenção, umas melhorias, eu sou o primeiro a dizer isso. Porque o cliente vai ver e vai ter essas falhas. E se formos nós a dizermos, quem compra já não vai poder dizer isso, porque a gente já tocou na ferida. E então acho que isso é uma das vantagens do consultor, é o consultor vê o bom e o mau do imóvel, seja no comprador e no vendedor. Sim, senhor. Temos assim mais algo, há algo que queiram acrescentar, que tenha ficado, algo que venha assim à ideia. Era um assunto que durava para mais 2 horas. Algo que não podemos falar. Mas falamos essencial, não é? Tocamos nos assuntos essenciais, não faz sentido estar podemos aprofundar mais, mas isso teria que ser para muito mais tempo.
Sendo assim, vamos nos despedir de todos ou vamos fazer mais alguma acrescento? Não fazemos? Ficamos aqui? Então, Eu falo por mim, acho que já abordámos um bocadinho aqui do essencial. Claro que há sempre mais uma coisa para dizer, mas assim de forma superficial, e como também queríamos aqui dar o espaço para as pessoas irem descansar, acho que o essencial ficou muito falado bem. E agora, caso queiram saber mais algumas notícias, temos aqui mais lives neste canal e neste grupo. Depois é um caso de seguirem aqui todos os colegas e os próximos também que viram aqui falar mais um bocadinho, porque todas as quinta-feiras há aqui muita partilha, muita informação e acho que toda a gente tem a ganhar. Muito bem. Vais ter aí uma questão, Helder. Sim. Vou colocar aí uma questão aí no chat. Eu acho que sim, é o que eu estou a ver. Sim. Já conseguiste ver? Já vi, boa pergunta. Há uma questão que se mantém igual. É que continuam a ser pessoas a comprar e continuam a ser pessoas a vender. E isto é transversal a todas as épocas. Venham as mais evoluídas tecnologias. Venham o que vier, venham as crises ou venham os tempos de bonança. Há sempre pessoas a comprar casas e a vender casas. Estejam os juros altos ou os juros baixos. Eu, quando comprei a minha casa, os juros eram a 30%. É verdade que as casas eram muito mais baratas, mas os ordenados também eram muito mais baratos, muito mais baixos. Hoje temos juros 3, 4%. Temos tempos difíceis, é verdade. Mas o papel do consultor continua a ser importante. A minha experiência de há 30 anos, embora sem a tecnologia de hoje, porque no nosso tempo o nosso tablet era a Ardósia, onde nós escrevíamos as coisas. Eu ainda hoje tenho um bocadinho o hábito de escrever bastante em papel. Gosto do papel porque dá-me uma melhor visualização. Mas nós sempre procuramos que os preços estivessem compatíveis com o valor da casa e aquilo que o mercado compra. Porque o verdadeiro valor é o que o mercado paga. Eu posso ter uma casa que posso achar que vale milhões. Mas se o mercado só der centenas, a casa vale centenas. E já desde essa época, nós fazíamos desta forma, procurávamos saber os preços, não tínhamos as ferramentas de hoje, é verdade. Hoje temos muito mais ferramentas que nos ajudam muito mais, temos muito mais informação, mas quando nos aparecia um cliente que queria um imóvel, um dos nossos trabalhos, do meu irmão, meu e de quem nos acompanhava na altura, nós íamos procurar a casa, quase que íamos ao sítio exato onde o cliente queria, porque o cliente dizia-nos, eu quero a casa na zona X. Nós batíamos aquela zona até encontrar a casa para o cliente. E a casa aparecia. Hoje temos um bocadinho mais de facilidade, o que torna também o nosso trabalho mais, um bocadinho, entre aspas, preguiçoso. Porque o consultor imobiliário não pode estar com o rabo sentado na cadeira. Porque se estamos sentados na cadeira, não angariamos. Se não angariamos, não vendemos. Se não vendemos, não temos dinheiro. Se não temos dinheiro, estamos mal. Então é melhor ir para outra vida. Porque as diferenças existem mais a nível da tecnologia do que no restante. Porque a atitude de Rodrigues Consultores, na altura, António e Helder Rodrigues, sempre foi a mesma. Procurar encontrar aquilo que o cliente pretende. Ir ao encontro das necessidades de quem vende e de quem compra. Ainda hoje, passados 30 anos, temos clientes que quase diariamente nos ligam, que têm uma pessoa conhecida que quer comprar, ou que quer vender, ou pedir uma informação acerca de um imóvel.
Por isso, a questão está bem colocada, mas a grande diferença é a tecnologia, porque a nossa atitude é a mesmíssima de há 30 anos e hoje. Sempre perceber a necessidade do cliente. E isto, para mim, é fundamental. Pedrinho, se eu respondi, penso que sim. E aos colegas, penso que também terão percebido com certeza que, e ao longo do tempo que nos conhecemos, vão vendo que é uma atitude constante que nós temos, é esta. Nós gostamos mesmo disto. Esta é a nossa vida. 30 anos é muito ano. É mesmo a nossa vida. É aquilo que eu gosto de fazer, é aquilo que eu mais aprecio. Não tenho outras coisas que gosto de fazer. Esta atividade profissional é mesmo a que eu gosto. Aprecio isto. E gostaria muito que esta atividade fosse uma atividade bem reconhecida por todos. Sejam os compradores, sejam os proprietários, seja qualquer tipo de cidadão e até pelas entidades que nos governam, porque deixam esta profissão muito longe daquilo que deveria ser. Porque eles próprios dão a ideia que eles próprios não sabem o valor e a necessidade que existe do agente imobiliário. Os nossos governantes entendem isto como uma forma de mais dinheiro. É dinheiro. É impostos, é taxas e taxinhas. E não veem o valor do consultor imobiliário. Mas eu não queria muito tomar conta da live, porque a live não é minha, a live é nossa. Chegado a este momento, resta-me agradecer a presença de todos, especialmente dos nossos convidados e também, muito especialmente, daqueles que estiveram a assistir à nossa live, e espero que tenhamos esclarecido a verdadeira função do agente imobiliário. Onde é que ele é útil? Lembre-se que a escolha de um bom consultor pode fazer toda a diferença no sucesso de uma transação imobiliária. É certo que nós gostávamos sempre de ter tudo, mas não podemos ter tudo. Nós somos cerca de 50 ou 60 mil agentes imobiliários em Portugal. Vendem-se muito mais imóveis por ano do que este número. Dá para todos. Agora, aqueles que forem melhores merecem ser reconhecidos como melhores, penso eu. E esses poderão ter mais hipótese de ter mais angariações, mais vendas, mais negócio. É isto. Resta-me agradecer por terem estado connosco e convido-vos a que na próxima quinta-feira, por esta hora, estejam mais uma vez presentes, em que poderão ouvir outras pessoas, outros consultores, mas completamente empenhados no engrandecimento e no desenvolvimento da atividade da mediação imobiliária. Que era isto que, francamente, é o meu desígnio na mediação. Muito obrigado a todos e até à próxima. Tchau.